O nosso WhatsApp segue na tela para você de casa participar comigo, que é o 99911-4456. E eu tô aqui, ó, converso com vocês, vira e mexe, dou uma olhadinha aqui, tá? Gente, daqui a pouquinho, bem no finalzinho do partilhar, eu coloco todas as participações aqui na tela, tá? Porque agora eu vou começar com o assunto de hoje, né? Tá, hoje é o Dia dos Namorados, mas hoje também é o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E o assunto que nós vamos abordar agora não é nada romântico, não. Muito pelo contrário, viu? É um assunto muito sério. Por esse motivo, na ocasião, estou recebendo aqui a Célia, que é coordenadora do CRELI, do Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Eu recebo também a Rose Erdmann, que é conselheira tutelar, e a Priscila Oliver, que é psicóloga ali do CREM. E a gente vai falar sobre o dia de hoje, quais são as ações, a programação e também entender, né, o que é considerado no trabalho infantil, né? Como que o pai e a mãe devem proceder em relação a esse assunto, que de certa forma é um assunto bem polêmico, né? Começar aqui a conversar com a Célia. É polêmico porque quando a gente fala de trabalho infantil, aí tem aqueles que sempre dizem assim, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, muito novo, né? Crianças, adolescentes, a gente precisa colocar para trabalhar, né? E aí existe essa lei que ampara as crianças e adolescentes. Então a gente vai entender hoje o que é considerado um trabalho infantil. Começar com a Célia. Primeiramente, Célia, bom dia. E muito obrigada, viu, por ter vindo, para a gente poder estar abordando esse tema, esse assunto que é tão importante e relevante. Bom dia, Késia. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Célia, né, como a Késia já disse, e nós estamos mesmo aqui hoje para falar um pouquinho, né, do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Realmente é um tema bem polêmico, né, porque às vezes as pessoas acabam tendo uma visão, digamos assim, distorcida do que de fato é considerado trabalho infantil. Temos aqui a psicóloga Priscila, que ela vai explanar um pouquinho mais sobre essa questão. Também a nossa colega aqui, a conselheira a Rose, né, que vai estar aí de uma certa forma elucidando, né, algumas dúvidas em relação ao que seria o trabalho infantil, né, e como que ele é visto hoje no nosso meio, as leis que protegem essas crianças, porque é um direito violado, o trabalho infantil ele é um direito violado, ele é crime, mas nós temos que saber o que de fato é esse trabalho infantil, para tirar um pouquinho da mente das pessoas essa visão distorcida, né, que muita gente tem. Muitos começaram a trabalhar muito cedo, né? Eu lembro da época do meu pai relatou muito isso, minha mãe, que naquela época eles trabalhavam na roça, né, trabalho duro, e que muitas vezes não conseguiram nem terminar o ensino fundamental, quem dirá o ensino médio, né, não conseguiram fazer uma faculdade porque precisaram trabalhar desde muito cedo. Então, para que a gente entenda, né, o que é o trabalho infantil? Deixa eu conversar aqui com a Rose. Rose, explica para a gente, o que é considerado um trabalho infantil? Bom dia, Rose. Bom dia, Késia. Então, a questão do trabalho infantil é considerado o trabalho infantil aquele trabalho obrigatório, quando os pais colocam os seus filhos para trabalhar de forma obrigatória, seja para contribuir com o sustento da família, de alguma maneira, onde esse trabalho acaba prejudicando muito o desenvolvimento da criança. Então, é aquele trabalho da criança e do adolescente, aquele trabalho realmente que a criança e o adolescente têm que fazer cotidiano, seja para ajudar nas obrigações de casa, né, um trabalho na rua. Então, esse trabalho que seja remunerado ou não, isso é proibido, né? Isso é uma violação de direito da criança e do adolescente. Conversando com a Priscila, perguntei para ela quais são os problemas psicológicos que uma criança pode desenvolver se ela tiver que assumir essa responsabilidade muito cedo, né? Ter que trabalhar para ajudar no sustento da casa, se isso pode trazer algum problema para ela
no futuro. Pode dar continuidade, Priscila. Bom dia novamente. Nós temos alguns problemas relacionados também, como eu estava explicando, às questões físicas. Porque uma criança, como você mesmo diz, ela ter essa responsabilidade que não é compatível nem com o seu desenvolvimento físico, nem psicológico, pode sim trazer prejuízos. Além da questão de riscos de acidentes, riscos graves, aquela criança que fica pegando peso, que também não é compatível nem com a sua altura, nem com a sua idade. E os danos psicológicos, a gente pode falar de um sentimento de inferioridade que essa criança pode ter. Imagina a criança se comparar a outra criança da mesma faixa etária. Que ela consegue ter um bom desenvolvimento escolar, porque ela consegue brincar com crianças que são da idade dela, ela vai para a escola, ela estuda, e aquela criança que executa o trabalho infantil, ela não tem essa mesma oportunidade. Então, você acha que o desenvolvimento dela na escola vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo. E aí é onde cria esse sentimento de inferioridade, achando que ela não é capaz de tirar boas notas, que ela não é capaz de aprender. E muitas vezes pode ocorrer o quê? Evasão escolar. Aquela criança se sente desmotivada para continuar indo para a escola, né? Outro aspecto importante também, pegando um gancho na sua fala, da questão de antigamente as crianças trabalhavam, né? Tinha essa cultura. E muitas vezes a criança, bastava ela aprender a ler e a escrever, que o pai já tirava ela da escola, né? Não, agora já tá bom, você sabe ler e escrever, agora a gente vai começar a trabalhar para você contribuir para o sustento da família. Então, muitas vezes, lá na frente, na idade adulta, aí você fica pensando, mas qual o prejuízo que isso trouxe? Se a criança ela não teve a mesma oportunidade que as outras, como que foi a qualificação profissional dela? E quando ela estava adulta, qual foi a oportunidade de emprego que ela teve? Será que foi as mesmas oportunidades que as outras crianças tiveram e que puderam estudar, se qualificar profissionalmente? Então, tudo isso também causa muito aquele sentimento de inferioridade. E essas pessoas acabam ficando o quê? No trabalho informal, sem carteira assinada, né? O que vai acarretar não só danos psicológicos, mas financeiros também para as famílias. Olha só, gente. Então, hoje, pode-se dizer, Rose, que o trabalho infantil é considerado crime, é isso? Isso, trabalho infantil é uma violação de direito muito grave, porque se corta aquele direito da infância, da adolescência. Então, eu posso dizer assim, que a criança e o adolescente que precisa trabalhar muito cedo, ele vai ter uma meia infância, porque igual a Priscila falou, né? Ele vai ficar privado de vários direitos, né? E veio a Constituição Federal de 88, veio garantir essa proteção integral à criança e ao adolescente. Ele tem esse direito, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º e 4º, trata dessas garantias. Então, é a garantia de proteção integral, que a criança tenha um desenvolvimento sadio, saudável, que ele possa contribuir, sim, o que é diferente, né, do trabalho infantil, que ele possa contribuir nas tarefas de casa, mas dentro das suas limitações, da sua idade, uma criança de 4, 5 anos, que ela possa juntar os seus brinquedos, ajudar a mamãe a arrumar a cama, uma criança de 10 anos também, que desenvolva uma atividade compatível com a sua idade. Hoje, existe então uma lei que protege essas crianças e adolescentes do trabalho infantil, é isso? Existe uma lei que ampara eles. Sim, o Estatuto da Criança veio trazer, que está completando 33 anos amanhã, né, que é de 90, veio trazer essa proteção integral da criança e do adolescente. Tá. Trabalhar na infância pode ser educativo? Se pode, qual que é a melhor maneira, então, de impor isso para a criança, para que ela já comece desde cedo entendendo que é importante trabalhar? Ele pode ser educativo, essa atividade?
Dentro da questão do trabalho obrigatório de forma remunerada, não, ela é uma violação de direito, remunerada ou não, né? Mas aquele trabalho cotidiano para a criança e para o adolescente, não. Mas o trabalho educativo, que é aquele que a gente desenvolve dentro de casa com os nossos filhos, sim, uma idade compatível, né? As crianças começar a aprender desde cedo, né? Contribuir com as tarefas, desenvolve aquela questão da responsabilidade, do comprometimento, né? Do trabalho em equipe, porque eles precisam começar a aprender a desenvolver pequenas tarefas, né? Tem algumas famílias, né, que geralmente tem empresas, né? Tipo assim, o pai tem uma loja, né? Tem um mercado e tem um filho ou tem uma filha. Ele pode pegar e colocar a criança para trabalhar ou o adolescente, por exemplo, agora você vai levantar cedo e você vai ajudar seu pai na loja, por exemplo. Então você vai lá para a loja, você vai ajudar a atender, vai ajudar a vender. Isso pode ser feito, então, sem que isso comprometa a questão da escola, da responsabilidade da escola, ou seja, como se estivesse lá ajudando o pai a trabalhar, mas ao mesmo tempo aprendendo a ter essa responsabilidade. Isso é possível? É possível, sim. O adolescente, né? Isso, a partir dos 14 anos, né? Tem a Lei 10.097, que é de 2000, que ela vem garantir essa forma de trabalho, um contrato especial, né? Onde o adolescente vai poder desenvolver suas atividades, dos 14 até os 16 anos, né? De maneira legal, tudo contratado. A empresa de pequeno e grande porte pode estar contratando um adolescente, né? Ele tem a sua carga horária de trabalho especial, que ela vai no máximo até 6 horas, não pode trabalhar os domingos e feriados, e esses contratos eles podem durar de 11 meses até 2 anos. Ah, tá, interessante. Priscila, o trabalho, ele pode afastar a criança do crime? Tira a criança das ruas, por exemplo, do crime? Isso é possível? Gente, é muito importante a gente explicar sobre isso, porque isso é um mito. A gente pensar que a criança que trabalha, não é importante trabalhar porque pelo menos ele não está roubando. Isso é um mito, gente. Por quê? Se a gente for trazer para a realidade aqui de Vilhena, quais são os trabalhos domésticos, ou quais são os trabalhos infantis? Nós temos o trabalho doméstico, aquele de babá, que fala de cuidar de crianças menores, mas nós temos também muitas crianças que vão para as ruas venderem o que é produzido em casa. Por exemplo, se a mãe faz um doce, se faz aquele sabão caseiro, aí às vezes ela vai vender na rua. E o que acontece na rua? Essas crianças, elas podem ser aliciadas por crime. Elas estão expostas na rua. Hoje em dia a rua, ela não é mais um ambiente saudável como era na nossa infância, né? Então o que acontece? A gente pensa que a criança ela está trabalhando e isso vai ser bom para ela adquirir responsabilidade, quando na verdade ela pode estar sendo aliciada por um tráfico de drogas, que é um crime muito grave e que isso acontece de uma maneira muito mais frequente do que a gente imagina. Então isso é um mito, que é melhor trabalhar do que roubar, né? Os dois são crimes e não é permitido para crianças e adolescentes menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz aos 14, como a Rose colocou. Gente, já são 7 horas e 52 minutos. Já para finalizar aqui, Rose, hoje, qual seria a realidade de Vilhena? Você que é conselheira tutelar, o que mais vocês presenciam aqui em Vilhena? Quais são as questões que vocês mais atuam aqui em Vilhena? Qual é a nossa realidade em relação ao trabalho infantil? Então, a nossa realidade é um pouquinho disso que a Priscila falou mesmo. São crianças, muitas vezes no semáforo, vendendo bombom, vendendo sabão. Então, contribuindo, trabalhando de maneira informal. E isso realmente é uma situação que acaba contribuindo, né? Deixando a criança vulnerável e exposta, o adolescente, a vários tipos de situações. E tem como denunciar? Como faz para denunciar? Se alguém presenciar, né, uma criança trabalhando e a gente observar, né, que é uma exploração de certa forma infantil ali, né, do trabalho infantil, como é que denuncia? Como que faz? Pode denunciar no Disque 100, que é o canal dos direitos humanos, e pode denunciar também direto no Conselho Tutelar. Nós temos um telefone de plantão 24 horas, que é o 99919-3436, ou direto no Ministério Público do Trabalho. Mas é importante toda a sociedade ficar atento mesmo nessas situações, quando vê assim,
acione o conselho tutelar, acione os órgãos competentes para sanar. É importante todos se unir para erradicar essa questão da exploração do trabalho infantil. Existe, assim, algum tipo de trabalho específico? Por exemplo, denunciou, tem lá uma criança que está trabalhando. Mas o porquê que ela está trabalhando, se realmente a família está passando por necessidades, está precisando de ajuda. Depois que existe essa denúncia, tem esse trabalho por fora, Rose, para tentar entender o porquê que aquela criança está naquele tipo de situação? Tem. A cada denúncia que a gente recebe, nós vamos em loco verificar. E muitas vezes nós nos deparamos com essa situação. Não, eu venho no contraturno da escola, um horário eu estudo e no outro eu estou aqui para ajudar em casa, ajudar manter as questões de casa, né? Nas despesas de casa. E isso não pode, porque a criança vai ficar vulnerável, o adolescente vai ficar exposto a várias situações de risco. Então nós fazemos um trabalho de conscientização. Nós chamamos o pai, a mãe, ao conselho, notificamos, falamos, advertimos que aquela situação não pode acontecer, que muitas vezes é melhor o adolescente estar estudando, no outro turno fazendo um curso profissionalizante, se aperfeiçoando. E muitas vezes também nós nos deparamos com aquela situação, não, ele não quer estudar. O adolescente não tem essa questão de não quer estudar, precisa estudar. Então, todo adolescente menor de 16 anos, de 18 anos, precisa estar devidamente estudando, devidamente matriculado na escola. Então, essas questões. Gente, já para a gente finalizar, falar com a Célia. Célia, qual que é a programação para a semana? Existe uma programação para poder debater mais sobre esse assunto, né? Eu queria poder ter mais tempo para a gente falar sobre esse assunto, gente, mas já são o quê? 7 horas e 56 minutos, mas a Célia vai explicar agora se vai existir essa ação na cidade agora durante essa semana? Então, Kézia, a SEMAS, né, ela tem todo um trabalho voltado, né, para essa campanha que é do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Hoje mesmo nós temos aí 2 pit stops que vai ser simultâneos. Um vai ser na Major Amarante com a Marques Henrique, vai ser das 11 ao meio-dia. E nós temos também outro pit stop que vai ser lá na Avenida Jossato com a Ben Luiz Graibin. Nesse momento de pit stop, a gente vai estar ali realmente trabalhando essa parte de conscientização de todos, né, para que haja essa erradicação do trabalho infantil. E durante o decorrer da semana, a gente também tem ali no CREAS, grupo também de usuários que fazem parte ali do atendimento, que a gente acaba também fazendo todo um trabalho voltado para eles, né, e a gente também divulgando aí na mídia sobre essa campanha em si, que é do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Está aí, gente. Meninas, obrigada então, viu, pela presença. Precisando do espaço, estamos aí à disposição. E bom trabalho para vocês, né? E todo mundo juntos, unidos, com o mesmo propósito, né? Com certeza lutando aí para um futuro melhor e tirando as crianças das ruas, né? Tirando as crianças aí dessa responsabilidade que não é delas, né? As crianças, elas precisam estar na escola, estudando, se preparando para ter um futuro bem melhor. Então, obrigada, viu, Rose? Obrigada, Priscila. Obrigada, tá bom? Obrigada, Kézia, pelo espaço. E até a próxima. Vamos marcar uma outra oportunidade para a gente explorar mais sobre esse assunto e outros também, viu? Obrigada a todos vocês aqui pela oportunidade.